Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Grow Podcast, dessa vez edição especial em parceria com os queridos do Base 27, Hub de Inovação aqui em Vitória, no Espírito Santo. Estou hoje com o convidado Wilson Calmon. Wilson, seja muito bem-vindo, coisa boa ter você aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bom hoje, hein? Vamos sim. Falar de inovação, falar de inovação na engenharia, falar de hub, de inovação em rede. Mas antes de tudo, eu tive o prazer de conhecer o Wilson e um pouquinho da história dele, mas a galera que está nos assistindo ainda não viu. Então a gente vai começar conhecendo um pouquinho do Wilson. Para você que está chegando agora, o Grow Podcast é o nosso podcast de gestão, inovação e crescimento de negócio. A gente sempre tenta trazer gente inspiradora como o Wilson, está à frente da CBL, ele vai contar um pouquinho da empresa dele e tentar trazer lições para vocês que estão aí, para empreendedores, para empresários, na área de gestão, inovação e crescimento de negócio. Wilson, conta pra gente, quem que é o Wilson Calmon? Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou onde chegou? Cara, meu nome é Wilson Missaja Calmon, eu tenho 54 anos, eu moro em Vitória, casado, 2 filhos, Caio, Arthur. Estou aqui em Vitória desde os 14 anos de idade, cheguei sozinho para estudar. Você veio de onde? Eu vim do norte do estado. Boa. Eu vim de São Sebastião, eu nasci num lugar chamado São Sebastião do Norte. Uhum. Depois morei em Pedro Canário, aí na sequência eu vim para Vitória. Para Vitória. E desde então estou aqui, né, batalhando, né, tive que trabalhar desde novo, então venho lutando aí com vários desafios, né, trabalhei em loja, trabalhei em caixa de boate, trabalhei como corretor de imóveis, então eu consegui complementar os estudos mais velho, mais tarde eu consegui me formar em Direito, cheguei a fazer uns 3 anos de Sociologia. Né? Bacana. E aí venho lutando até que num determinado momento eu entro para o mercado imobiliário, até como captador de imóvel. Assim, né? E logo depois, na faixa dos 18, 19 anos, eu começo a empreender como sócio minoritário numa empresa que fazia obra pública. Então, antes disso, você teve algumas experiências, né? Foi caixa, foi não sei o que. Você tinha comentado que seu pai era comerciante, Sim, né? Provavelmente te influenciou um pouco. Eu tenho uma influência muito forte. Meu pai era comerciante, tinha aquelas lojas secos e molhados. Sim. Então eu nasci e brincava com o comércio. Legal. Isso me levou a sempre, desde novo, eu aprendi a comprar e vender. Então desde novo eu vendo sacola usada, ferro velho, capim no quintal para ganhar dinheiro, fazia cerca. Que então, escola, hein? Então foi tudo construído dessa forma. Assim, legal. Bastante... E aí aos 18 você começou a empreender como sócio? Aos 18 comecei a empreender. Né? E como todo empreendedor, assim, poxa, acho que já umas 3 vezes já quebrei ou quase quebrei. Boa. Né? E a gente começou a ter um negócio mais, assim, num nível diferente, né? Antes eu empreendia indo no Paraguai, comprar muamba, vender muamba, vendia roupa, mas empreender assim como uma empresa foi em torno dos 18 anos. Bacana. Uma empresa de obra pública. Com obras. Com obra pública que a gente começou. Aí esse projeto não deu certo, aí eu recomecei de novo com uma outra empresa também de obra pública, a Defato Engenharia, com um amigo que era engenheiro, e a gente lutou muito, chegamos até obras em 3 estados. Foi uma experiência muito boa, fizemos muita coisa, mas também era um negócio oludu, tô rico, tô pobre, porque o mercado de obra pública não tinha muita estabilidade. A previsibilidade é baixa, né? Volta e meia a gente estava quebrado e tinha que recomeçar. Aí um dia eu falei, cara, eu tô cansado de recomeçar. Isso eu já tinha uns, 27 para 28 anos. E aí eu começo a procurar um novo negócio que pudesse dar mais estabilidade. Tá. Aí efetivamente eu entro eu consigo montar uma nova sociedade para desenvolvimento, para ter uma empresa de desenvolvimento urbano, para fazer loteamentos.
Então, estou nesse negócio já tem aí uns 25 anos. Foi aí que nasceu Foi aí a CBL? Aí nasceu uma empresa chamada Atlântico Empreendimento, onde a gente desenvolveu um bairro aqui na Grande Vitória. Na sequência, a gente montou outra empresa que é a Sancarro, que eu fui sócio dela até o ano passado. Com essa empresa, a gente fez vários bairros, vários negócios imobiliários. E aí, comecei a me envolver também em desenvolvimento de algumas incorporações, através de outras parcerias. Aí, mais ou menos em 2008, veio um boom imobiliário, que foi fantástico para todo mundo. Né? E eu estava louco para tentar surfar nessa onda. E aí veio a ideia da gente montar uma nova loteadora com outros sócios, com outra proposta para ter governança, para ser uma empresa moderna e poder compartilhar desse mercado de capital, de todo esse movimento. Jogar o jogo grande, né? Jogar o jogo grande. Boa. E aí a gente se reúne em 4 sócios e a gente monta a CBL. Boa. Uma pretensão absurda de ser a Companhia Brasileira de Loteamento. Tudo era brasileiro, todo mundo colocava a Brasil Broker, Brasil Insurance, Brasil não sei o quê. Sempre uma visão grande, né? Grande. Tá. A gente montou essa empresa e queria... E aí começa uma fase de um outro Wilson, de um Wilson mais maduro, de um Wilson que já entendia um pouco das coisas, que achava que entendia um pouco das coisas. Já tinha errado um bocado. Já tinha errado um bocado, já tinha feito um bom network, já tinha um certo reconhecimento do mercado e achava que podia desbravar o Brasil. Legal. Deixa eu só... Olha que bacana, gente, os ciclos, né? Então, você falou de uma primeira fase aí da sua infância e juventude, onde você experimentou um monte de experiências profissionais diferentes e ali aprendeu, seja com teu pai, seja nas tuas aventuras profissionais, aprendeu a lidar com o cliente, aprendeu a comprar e vender, aprendeu a lidar com rejeição, aprendeu a abordar um cliente, etc. Aí você tem um segundo momento que você começou a empreender na área de obras e foi provavelmente quando você começou a aprender sobre engenharia, mas a tua formação não era essa, né? Você falou que era essa, não. Direito você se formou. Me formei em Direito, mas aí já tinha 35 anos. Né? Mas eu pulei uma parte que é muito importante, é o seguinte, o meu pai, ele fez uma coisa muito curiosa, ele sempre me deu muito livro. A gente morava no interior, então os viajantes iam lá e ele falava, traz um livro para meu filho. Os caras acho que pegavam livro no lixo, qualquer livro velho, mas eu tive o privilégio de ler muito. Sim. E eu sempre imaginei muito o mundo e sempre isso me deu muita curiosidade. Com 12 anos, eu era o melhor datilógrafo da minha cidade. Com 11 anos, eu era o melhor datilógrafo da minha cidade. Então, tudo que tinha, surgiu escolas Hamilton, surgiu um curso, eu fazia. Tinha uma palestra, eu ia. Tinha um livro, eu lia. Não sabia nem o que eu estava lendo, né? Mas tinha essa curiosidade desde sempre. Eu falei assim, eu expressava Freud, eu acho que até os 20 anos de idade. Depois eu descobri que era Freud. Tipo assim, então, era tudo muito precário, né? Mas eu tinha... Então, eu acho que o grande lance foi ter tido essa quantidade de curiosidade e dedicação à leitura. Instigada pelo teu pai, né? Instigada e sempre mergulhando nos negócios, nos micronegócios, nos micros, possibilidade de fazer. Legal. E aí passou esse segundo ciclo, onde você passou aí 10 anos empreendendo com obras, algumas coisas deram certo ou não, também viu as dores desse mercado, a imprevisibilidade. E aí você está entrando num terceiro ciclo, onde você já fundaram a CBL, você e mais 3 sócios, buscando um negócio maior, mais estável, com governança, mais moderno. E aí que a gente chega no Wilson da CBL de hoje. Isso. E aí, eu acho que o principal aprendizado era achar que já sabia alguma coisa. Sabia de tudo. Então, eu e meu sócio, a gente, na maior cara de pau, começou a rodar São Paulo, a Faria Lima, para conversar com os fundos. Para dizer, olha, cara, eu sou o melhor loteador do mundo, eu sei isso, eu sei aquilo. E o cara falando tudo em inglês, não falava inglês, o cara, você entendeu? Eu falei, entendi, não entendi nada. E aí, o cara, eu ouvindo coisas do tipo, olha, meu amigo, se você tiver 100% do Espírito Santo e nada, é a mesma coisa, muito pequeno PIB, não tem como a gente investir numa empresa assim.
Aí em outro, o outro falava, olha, cara, pô, meu dinheiro é para mim ficar mais rico, não é para você ficar rico. Então, a gente ouviu de tudo, a gente foi mais de 20, mas a gente era muito capial, né? Achava que sabia, não sabia nada, nem entendia o que os caras falavam. Mas a gente, muito teimoso, falou, cara, vou continuar nessa luta, né, e tal. Até que um amigo do meu sócio, que é um banqueiro, ele ligou para ele e falou, cara, você recebe a gente? E aí começa um grande aprendizado que eu faço. Mas aí marcamos um jantar com esse cara. Com o banqueiro? Com o banqueiro. Banqueiro mesmo, né? Marcamos um jantar. E aí eu falei, pô, agora eu vou. E todo afoito, fui começar a conversa, tentando falar para ele. Falei, olha, cara, beleza, tá, eu conheci o cara. E eu já comecei a querer falar, né, da minha experiência, da visão que eu tinha do mercado, o que eu achava que dava para fazer. Porque a minha pretensão era estruturar um capital, depois ir procurar outras empresas, juntar, como tinha sido o modelo de fusão da Brasil Brokers, da BR Insurance, de vários modelos, né? Você falou, quero jogar esse jogo também. Quero jogar esse jogo. Aí você queria ficar bem na fita com o banqueiro. Bem na fita. Comecei a falar, acho que deu uns 15 a 20 segundos, ele levantou a mão, como se, tipo, não quero te ouvir, e fez uma pergunta. Falei, cara, para a gente continuar a conversar, eu queria que você me respondesse 3 coisas. A partir daí a gente vê se conversa ou não. Nossa. E aí a gente recomeça, a gente entende que não vai fazer nada só com uma empresa local. A gente depois volta nesse banqueiro já com uma visão diferente. Ele aceita a gente como um advisor, como alguém que ele deu uma oportunidade, possivelmente muito mais pelo meu sócio. E a gente começa a fazer um business plan, a gente começa não sei o quê. E aí nesse instante, a gente vê que tem que se juntar com outras empresas. Tá. Então a gente procura empresas de Goiás, procura empresas... Não, mas a gente tomou a decisão de preservar a CBL para a gente. A gente falou, cara, não vou misturar a CBL é uma coisa nossa, que vai garantir o nosso sustento da família, que vai garantir e tal. E aí a gente constrói uma nova empresa que chama Brasil Desenvolvimento Urbano. Sempre Brasil. Sempre Brasil. Boa. E aí essa empresa toda voltada para o mercado de capital, toda estruturada. Hoje a gente já praticamente não é mais acionista, a gente já saiu da operação. Eu pessoalmente não estou lá, mas a gente foi se desfazendo ao tempo. E aí é uma outra aventura, é um outro mundo de mercado de capital. Claro. Tivemos sócios gigantescos, temos fundos americanos como sócio, temos fundo, enfim, investidores. Passamos por várias outras experiências do mercado de capital que aí sim a gente entendeu também que é outra coisa, que é um jogo brutal, é um jogo que você tem que pensar muito antes de ir para ele. De entrar. Porque é outro... Que bacana. É outro bicho, porque você vai trabalhar com pessoas que não trabalham por dinheiro dela, elas captam dinheiro de terceiros. Então a necessidade dele dar resultado é brutal. Então ele vai em tudo que tiver. Então assim, você tem que ter um outro espírito se você quiser entrar nesse mercado. Boa. Por sorte, nós preservamos a CBL. Então, a CBL é uma empresa, e aí falando mais da CBL, é uma empresa exclusiva do Espírito Santo. Hoje a gente está em, acho que 8 municípios, né? Lançamos 25 empreendimentos em 15 anos. Vamos fazer 15 anos no ano que vem, né? Estamos fazendo 14 agora. Foco residencial. Só loteamentos residenciais. Então lançamos 25 empreendimentos, temos mais ou menos 9 mil clientes, eu acho que com o lançamento dessa semana. 9 mil lotes lançados, né? Uns 7 mil clientes. E aí a gente vem cuidando da CBL com uma visão diferente, cuidando da CBL com a visão de ser uma empresa... usamos todo o aprendizado da Faria Lima para estruturar o nosso capital. Então a gente fez as nossas estruturas tupiniquim, que eu falo. Então criamos uma forma de atrair sócios, né, para os projetos, sócios participantes. Aí criamos toda uma metodologia nossa. Tivemos também ajuda, isso também não foi só nós tivemos que recorrer muito a consultores, claro, para nos educar, para nos ensinar. E então aí estamos
com a CBL. E o que é que acontece no negócio imobiliário? O negócio imobiliário, cara, é basicamente um casamento sem sexo. Então, porra, os negócios duram 10 anos, 15 anos, 20 anos, são negócios muito longos. Tá. Então, se você tem uma relação com a pessoa muito séria, muito transparente, e esse cara ganha dinheiro com você, ele não te larga mais, ele quer fazer outro negócio, quer comprar outro terreno, incorporar com você e tal. Então, a gente teve muita sorte, tanto na história dos nossos sócios, e tanto na história da CBL, de todo mundo que trabalhou com a gente querer estar junto. Né? E aí, então a gente vem fazendo os loteamentos, essas famílias continuando com a gente, e hoje temos uma série de um land bank grande. Somos uma empresa que lança aí 2, às vezes 3 empreendimentos por ano. A gente não acelera muito, mas tem um estoque grande de terreno. E aí chegou algum momento que esse sócio falou, pô, vamos tentar fazer alguma coisa mais além de loteamento. E aí a gente cria uma empresa chamada Nasca, né, em sociedade com outros sócios, e a gente começa a fazer prédios para renda. Agora a gente fez a sede da Wine, a gente fez esse prédio aqui, esse aqui em frente agora, o Blue Notes, que a gente vai inaugurar. A gente fez o Life, enfim, o Life, que é um prédio todo de médico. A gente começa a fazer imóveis para renda, começa a fazer incorporação, começa a comprar imóveis para especulação. E aí a gente cria um outro braço imobiliário, que é todo independente, com outros sócios. Ainda no imobiliário, mas indo além de loteamento. Bacana. Então, essa assim, meio que foi a trajetória da CBL. Bacana. Eu queria explorar agora a CBL. É excelente conhecer a história dos ciclos. E vocês veem como que algumas características como a curiosidade, a persistência, né? A sensibilidade de entender quando você estava entrando num jogo que não era seu, que você precisava correr atrás, né? De entender algumas coisas para jogar um jogo diferente. É bacana como isso marcou assim, os teus ciclos. Falando da CBL, eu queria falar um pouquinho de inovação, né? CBL, estamos aqui num hub de inovação, queria entender. Inovação e a CBL. Sim, só complementando, assim, então esses sócios que incentivaram a gente a fazer um novo braço da construção, eles também começaram a incentivar a gente a investir em algumas empresas. Tem empresa aí que o cara é bom e tal, então a gente tem uma empresa de investimento que a gente investe e apoia uma série de empresas. Bacana. Empresas de meio ambiente, empresas de alimento, empresa hospitalar, onde a gente é um investidor e a gente colabora com o nosso network e esse conhecimento que a gente adquiriu desse universo. E dentre essa provocação do sócio, estava a provocação de entender esse mundo da inovação, que a gente sequer tinha parado, sequer tinha raciocinado, nada. Sempre se colocando, porque assim, e aí realmente começa uma fase novamente de descobrir o tamanho da ignorância, né? Que cara, tem um mundo acontecendo, tem 300 mil coisas, a gente mal sabe ligar um computador, a gente mal usa aqui um RP, como que a gente vai entender esse universo que está começando? Quando que essa ficha começou a cair? Cara, isso tem 5 anos exatamente, assim, Legal. de forma grotesca foi assim. Então eu e meu sócio, a gente procurando alguma coisa diferente para entrar, aí apareceu uma empresa de IoT, que é a Sigmais, que a gente investe até hoje. O cara falou, cara, tem uma revolução tecnológica, tá vindo aí, né, a internet das coisas, ninguém sabe o que é, como que é, para que serve, mas ela vai acontecer. Em 10 minutos ele falou, cara, quando você precisa de dinheiro, a gente investiu na empresa, sem ter a menor noção de que era startup, do que estava fazendo. Era startupeiro. Cara, foi um caos, assim, porque esse mundo de startup é muito doido, né? Assim, você começa com um produto, 3 meses depois é outro produto e tal. E aí a gente, né, não foi um começo meio assim. E aí, cara, fomos passando e aí eu comecei a prestar atenção, comecei a ler, falei, cara, tem um bicho aí acontecendo, né? Teve os movimentos que estavam acontecendo na cidade, né?
Já tinha tido startup uns anos atrás, tinha a Tec Vitória, tinha o Bruder começando. Eu falei, cara, tem um... A sociedade já estava se mexendo. Estava se mexendo, né, e tal. E aí eu falei, cara, eu vou me dedicar a entender isso. Tinha um movimento da FIDS, criando o FIDS Lab, Sim, um movimento capixaba pela inovação. Falei, cara, não vou ficar para trás. E também provocado pelo sócio, cara, não podemos ficar de fora. Não podemos ficar de fora e tal. E aí novamente começa uma outra aventura. E a primeira, assim, pegando a linha que impactou e mudou tudo, que é responsável por esse hub e tudo. A gente foi a Floripa conhecer. Um amigo meu, o Francisco da Time Now, falou, Wilson, vamos para Floripa, junto a um grupo de 10 empresários que estavam interessados em entender. Fomos para Florianópolis. Chegou lá, a gente surtou. Falou, cara, como que esses caras fizeram isso aqui? Eles são uma ilha, tem 400 mil habitantes, eu sou uma ilha, Vitória, eu tenho 400 mil habitantes. Eles construíram uma indústria tecnológica e nós temos uma indústria de base. O que nós fizemos de errado? E aí a gente ouve uma coisa que marcou, foi assim. E aí o cara fala, cara, Florianópolis sempre foi uma cidade com turismo fantástico, sempre foi rica com turismo, só que o turismo tinha um problema. Durante 9 meses por ano, metade da população ficava vadiando, porque os bares fechavam, tudo trancava. É muito sazonal, né? Aí um professor universitário há 40 anos atrás reuniu todo mundo e falou, cara, ou a gente muda, e não podia ter indústria, porque é muito sensível. Ou a gente muda isso, ou nós vamos destruir a cidade, porque vadiagem não vai levar a lugar nenhum. E aí começa um movimento da sociedade, também da Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, e depois nasce a Fundação CERT, via CNPq, que estava fazendo os primeiros integradores E aí você começa a ouvir aquilo e fala... Aí eu me pergunto, e por que nós não damos certo? Por que não? Aí o professor lá responde, cara, porque vocês foram muito sortudos. Vocês receberam a CST, vocês receberam a Vale, vocês receberam a FRA, as empresas, né? As empresas de tecnologia. Vocês foram muito sortudos. Então, só que agora o jogo mudou. Então, enquanto eles fizeram uma geração de empreendedores, uma geração de gente que tem que criar oportunidade para todo mundo, né? Que o empresário entende que tem que devolver parte do que ganhou para a sociedade, que você tem que envolver todo mundo, e a gente viu coisas magníficas lá, como, né, a Softplan, que botou a sede dela afastada na cidade. Então, e sabe, empresários que já estavam muito ricos, dedicando hora para o trabalho. E aqui a gente formou a mentalidade das pessoas que gostam da segurança, que gostam do benefício e que talvez não entende direito ou não apoia direito o empreendedor. Então, cara, eu não posso aceitar isso. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa história. Isso muito liderado pelo Francisco, muito provocado por ele, que estava muito mais inquieto. E a gente volta determinado a fazer alguma coisa que ajudasse o Estado do Espírito Santo a mudar, a diversificar a matriz de trabalho e de enriquecimento. Fala, cara, vamos entender como funciona e vamos usar tudo que a gente tem para fazer alguma coisa. A gente começa com esses sócios a fazer isso. Essa aceleradora, com 2 meses, só para você ter ideia, então em novembro a gente aportou capital para ele começar. Em fevereiro, janeiro ou fevereiro, ele já tinha umas 8 ou 10 startups. Investimos em 4 ou 5 dessas startups. Ah, não, gostei do cara. Investe, coloca dinheiro. Então, naquele momento, ele já tinha participado da empresa, já tinha participado dessas 4 ou 5 startups, já participava do acelerador. Aí teve uma empresa de educação também que a gente falou, cara, precisa apoiar esses caras que têm essa educação moderna, que ensinam. Também apoiamos a UIS Educação. E aí, novamente, achando que estava engrenando, a gente descobre que a gente não sabia lidar com esses novos empreendedores. Bacana. Que a gente não tinha modos e não compreendia que uma startup era uma instituição humana, que aquele tratamento era diferente. Aí a gente começa a desfazer os negócios, né? A gente devolve as cotas para o empreendedor, porque a gente tinha feitos assim, exagerado no equity que a gente pegou, desfez o negócio com a Will e começa a tentar entender, né? E novamente, para entender precisava estudar, compreender e conversar com as pessoas.
Então, foi dessa forma que a gente se jogou, tipo, tapou o olho, se jogou, e a gente começou a fazer um monte de coisas, assim, desavoradas. O Francisco já tinha uma startup, a Evo, que já estava indo super bem e tal. E aí começa a nossa história de inovação, começa a entender, né? Então, deixa eu só entender, a gente está chegando agora para falar de inovação na CBL, mas isso tudo foi precedido por um momento de inquietude. De primeiro, se deparar com um mundo que você viu que existia lá fora e que vocês conheciam um pouco, né? Uma inquietude coletiva, porque não era só você, né? E aí vocês foram literalmente mundo afora tentar entender o que estava acontecendo e meio que mergulharam nele sem saber direito. Sem saber direito. Então, no momento que está chegando agora, é um momento onde vocês estão se situando melhor, agora no que mergulhamos, desfez algumas decisões e vão entrar num outro ciclo. Legal. Qual é o ciclo? A gente... Eu só falo assim, cara, vamos fechar o funil, vamos montar uma vertical e vamos se dedicar a essa vertical. Então aí, o projeto inicial era dedicar uma vertical de engenharia e construção, e aí a gente começa a reunir as pessoas, né? E para você ter ideia, a primeira reunião foi feita um mês antes da pandemia, a segunda já não pôde ser feita. Mas aconteceu uma coisa incrível, cara. A gente descobriu que igual a gente estava todo mundo. Mesmo as empresas grandes, mesmo estava todo mundo. Não sabia que bicho era esse e como ia se envolver. Então a gente começou a conversar com as empresas e falar, cara, a gente tem uma ideia, a gente quer fazer uma associação sem fins lucrativos e a gente quer criar um hub voltado para ajudar as nossas empresas a encontrar os caminhos. Daí nasce o Base 27, por isso que o nome que é Base, buscando de engenharia, 27, uma homenagem ao Estado. O Base 27 nasceu virtualmente, virtualmente. Porque foi bem na pandemia, né? Foi bem em cima da pandemia. A gente teve uma adesão incrível, um apoio incrível de empresas. Né? Hoje são mais de 50 mantenedores. E aí a gente começa... aí a gente estava fazendo esse prédio aqui, a gente teve a ideia de adaptar esse prédio para fazer um prédio mais moderno. E as empresas que quisessem estar perto desse movimento... então aí nasce o Base 27, a gente também com vários aprendizados, né? E não acaba nunca esse troço, é a verdadeira inovação. E aí quando começa o Base 27, que a gente estrutura, aí tem uma, né? Depois a gente profissionaliza o Base 27 e chega até onde. E aí o que verdadeiramente eu acho que o Base faz e essa inquietude faz? Eu acho que ela começa a atingir as empresas em cheio. Aí cada um começa, como que eu crio minha área de inovação? E foi aí que eu esbarrei de novo num grande problema. Que não adiantava nada dentro da minha empresa, só eu me aculturar, só eu entender a inovação, que cada vez que eu voltava lá, eles me entendiam menos. E tinham mais medo, né? Porque, tá cada viagem que você ia, você se distanciava mais do... Já vem o louco, já vem ele de novo com as ideias. Com as ideias. Né? Legal. E aí... Você percebeu que o time tinha que ser aculturado também? Mais que o time, meus sócios. Porque senão não ia ter apoio, não ia ter dinheiro. Boa. Né? Não ia nem para frente as iniciativas. Não ia para frente. Aí eu falei, cara, para de ler, para de viajar e vamos fazer o seguinte, vamos contratar pessoas que possam educar a gente. Aí, entrando aí na CBL, o que isso transformou a CBL e o quanto está transformando. Então, a gente começou um processo de aculturação. Nós estamos no 3º ano de aculturação, onde a gente contrata consultores. O primeiro ano foi a WIS, Educação, e depois foi o pessoal da Global Touch. Então hoje a gente está com eles. Então essa turma, eles estão educando a gente, mostrando como que é uma luta você culturar. Acho que no primeiro ano eu só tive adesão de um funcionário. Sério? Sério, entendeu? No segundo ano acho que já foram uns 12 e hoje a gente já tem uma turma engajada nos projetos. Então a empresa hoje já tem um orçamento de inovação, a empresa hoje tem... Esse ano a gente vai lançar um programa bastante mais... acho que um programa bastante agressivo nessa área de inovação. Legal. Né? Então a gente deve
deve começar a ter os primeiros resultados agora. Bacana. Né? A coisa que a gente aprendeu assim, inovação não é um processo de virar uma chave. Tá. Inovação é um processo de transformação humana, de mudança de modelo de negócio. Boa. Entende? E isso, nunca ninguém vai virar uma chave e falar que é. Isso ao ponto da gente pensar o seguinte, hoje a gente usa a nossa logo assim, CBL, a maior em lotes. Hoje eu não desejo mais ser a maior em lotes, eu quero ser a melhor em lotes. Boa. Eu quero, como que eu mudo o mindset de deixar de ser um empresário... é um termo agressivo, eu vou brigar com um empresário cata-níquel, vai virar um empresário resolvedor de problema. Como que eu ganho dinheiro mudando? Se você pegar a história do imobiliário, quase todo cara que formou, mais antigo como eu, assim, ou os mais antigos ainda, eles sempre olharam o cliente com raiva. Pô, esse cara me comprou, não vai me pagar, ou vai me dar um problema. Né? Nunca ninguém olhou para o cliente e falou assim, cara, se esse cara gostar de mim, eu posso ter ele a vida inteira. Né? Hoje ele comprou um lote, amanhã ele vai comprar um apartamento. É um outro olhar. É um outro olhar. Né? Então, o que a inovação trouxe? Trouxe isso. Né? E como consequência, nós hoje estamos diante de novos desafios, né? Estamos diante de novos produtos, né? E novas oportunidades. Conta um pouco das iniciativas de inovação na CBL. Quais são as coisas que vocês fizeram? Você falou que vocês têm uma área, você tem um head de inovação. Nós temos um head de inovação, né? Que é o Leandro. O Leandro. Mas aí, além da metodologia, você tinha tocado no ponto que era o colaborador tem que estar aculturado para enxergar o problema. Para isso, ele participa de uma série de palestras, ele se envolve em várias dinâmicas. Para isso, tem toda uma construção para ele mergulhar nesse universo. Bacana. Então, nesse momento, por exemplo, o nosso Head de Inovação está lá em Portugal, participando da Web Summit, se atualizando, trazendo inovação. Então, hoje, a CBL é uma empresa que acho que aproximadamente 65%, 70% das nossas vendas, ela vem dos nossos robôs, da nossa captura de lead. Hoje eu costumo falar que assim, tem pouca coisa que tem no mundo hoje para prospecção de cliente que a CBL não esteja usando. Que bacana. Então a gente está super antenado nisso. Então a gente teve desde programas simples, como eu falei, do papel zero, desde há 30 anos, eu estou no ramo de loteamento há 30 anos. Há 30 anos eu coloco o piquete do mesmo jeito no lote. De aparecer um colaborador e falou, cara, mas esse troço dá um prejuízo danado para a gente. E mudar o piquete. Então não é só inovação, vamos dizer aqui no corporativo, no escritório, tem inovação no canteiro de obra também. Tem inovação geral na empresa. Então desde assim, eu nunca guardei os dados do cliente. Né? Então hoje a gente está recuperando todos os dados dessa base de 8 mil clientes. Por exemplo, eu sempre tratei o lead perdido, né? Você hoje converte aí, a gente tem um índice de conversão bom, toda a máquina de venda é interna nossa, a gente não... Eles não terceirizam nada. Nada. Então a gente nunca olhou, vamos chamar assim, pro lixo do lead. Né? Aí vem um colaborador e fala, não, cara, vamos reciclar esse lixo que pode ser que tem um percentual que não comprou por causa de 1%, 2% de alguma movimentação, uma frase. Então a empresa começa a perceber, e de forma bastante surpreendente, uma série de coisas que ninguém mais tinha capacidade de olhar. Então esse processo de entender a inovação, de compreender essa onda que está vindo aí, né? Essa mudança, e aí outras tantas, né? Tipo assim, tinha que todo mês, no final do mês, o cara tinha que passar e-mail para 300 pessoas, automatizar o e-mail. Você vai dizer, pô, mas isso é um absurdo, cara. Eu tenho certeza que na maioria das empresas normais ninguém parou para... Ninguém... É o óbvio que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. Legal. Então, assim, quando eu digo muito para as pessoas, eu falo, cara, isso é um processo, né? Não é virar uma chave. Eu acho que esse ano a gente começa... 2023, a gente começa a vislumbrar, realmente ter um payback dos projetos, entendeu? Legal. Mas não dá para pensar em payback antes de 3, 4 anos de aculturação, de pequenos testes, de pequenas mudanças e tal. Então, uma lição que de repente dá para tirar disso é: inovação é um processo que é orgânico, que não tem como ser acelerado para curto prazo e que até dá retorno, mas você tem que investir tempo, energia.
Aprendizado, aculturação. Aculturação. Bacana, bacana. Eu não consigo ver que você vai mudar o seu mindset, né? Uma hora pra outra. Uma hora pra outra. Você mesmo. Você vai falar, pô, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Se a gente como indivíduo não consegue, imagina uma empresa. Né? Então, assim, a empresa tem que ir colocando orçamento para essa área, né? A gente vai pensar agora como que a gente cria incentivos reais para a turma que cria valor para a empresa. Para os inovadores. Os inovadores, né? Então, vocês estão discutindo isso, como premiar ou incentivar. Como premiar, como incentivar. Bacana. Mas isso tudo precisa de estrutura, precisa de metodologia. Né? Não funciona sem metodologia. Você precisa escolher um modelo para você ir preenchendo ali e entendendo e aprendendo com as empresas que já evoluíram. Então hoje, assim, nós estamos caminhando para ser uma empresa exponencial. Até a base não quero falar muito, porque a gente vai lançar essa visão nova da CBL agora no final do ano. Spoiler aí, galera, fica ligado. Legal. Me conta, nesse último ponto aí, você falou de ter apoio, de ter metodologia, de aculturar. Qual foi o papel do Base nisso aí? Você acha que vocês teriam conseguido estar onde está sem esse hub, sem essa conexão com essas outras pessoas? Qual foi o papel do Base nessa jornada de inovação da CBL? Cara, eu acho que teria sido muito difícil ou quase impossível. Porque a primeira coisa que eu briguei foi para a gente mudar a CBL para o prédio do Base, para a gente estar todos os dias ali. Fisicamente próximo. Fisicamente próximo. E a importância do Base 27 são as conexões. Como que a gente foi vendo que uma empresa acelerava mais rápido, né? Você olhava uma empresa mais sisuda, de repente a empresa estava com uma área de inovação voando, uma empresa que não se abria para o mercado, estava se abrindo, entendeu que é inovação aberta, perdeu o medo de colaborar, sentar com o concorrente. O meu principal concorrente está aqui no Base comigo. Legal. Hoje a gente conversa, a gente tem problemas em comuns que podem ser tratados. Né? Tipo assim, qual o desafio da gente resolver determinadas dores? Então o Base, cara, ele assim, é uma coisa incrível sob o ponto de vista, principalmente de quem está engajado. Né? É uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui, é que as pessoas se engajem, participem, se envolvam de forma a você aproveitar todo esse aprendizado. Cara, assim, a gente tem uns caras voando dentro da empresa, tem uns que já até partiram para os seus projetos, que entendeu? Legal. Então, assim, e como a pessoa se soltou, como o Base empodera todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente tem crescido muito, né, com esse trabalho que o Base tem feito, entendeu? Muito bacana. E a gente tem acompanhado a parte, né, eu sou do conselho, estou acompanhando isso, então, mas é incrível o trabalho que essas meninas estão fazendo. É incrível, né? Incrível. Na parte da educação, a parte, né, do despertar das empresas, né, a gente fez um Conecta. Na pandemia, cara, a gente conseguia fazer reuniões que a gente colocava os grandes diretores das empresas. Então, assim, pensar que uma CBL, que é uma empresa pequenininha, está junto com a Celor, está junto com a EDP, entendeu? E que conversa com a Vale, que criou um universo que não existia, entendeu? E simplificou os acessos, né? Ontem a gente teve aqui um evento da Sigma, de IoT, estava a Associação Nacional de Internet das Coisas, estava o representante da Celor, estava o representante da Vale, estava o representante da Universidade Federal, quer dizer, como que a gente teria isso se não tivesse... Se fosse um espaço para conexão. Então, assim, parte dessa reputação da gente convidar as pessoas a estarem, é o base que dá para a gente, né? Falou, não, cara, é um projeto que nós estamos tentando construir ajudar essa sociedade a diversificar. Né? E é esse empenho. Hoje a gente está com a área 9, apoiando as startups, né? Ensinando as empresas a conectar com as startups, né? Como é que trata esse bicho diferente, né? Então, assim, eu acho que o Base está nos fazendo empresas melhores, empresas refletindo mais, entendendo. Aqui dentro do Base nasceu a Eco 55, que é uma empresa pensando no meio ambiente, pensando no net zero, como que... Então, está nascendo coisas, entendeu? Está nascendo coisas, está nascendo ideias e
acho que a gente fez até muito mais do que imaginava que podia fazer, entendeu? E pelo visto tem um futuro ainda mais brilhante pela frente, né? Você falou um pouquinho da relação passada com base, mas tem muito para fazer ainda. Né? Aí o Base em determinado momento cresceu tanto que ele não conseguiu mais ser só uma empresa de engenharia e construção. Claro. Hoje ele é aberto a todos os setores, né? E aí a gente, né, esse ano vai fazer um novo planejamento estratégico, com novos aprendizados, né? Devemos mudar um pouco o rumo das coisas. Eu acho que o Base 7 é uma startup propriamente dita, entendeu? Bacana. Que ninguém, a gente procura qualquer um, o papai liga para qualquer lugar do mundo, fala, cara, como que eu faço o melhor hub do mundo? A melhor resposta que a gente já ouviu, eu não consigo falar o que fazer, eu vou falar o que não fazer. Porque está todo mundo aprendendo, testando. Né? As necessidades das empresas mudam, a necessidade da sociedade muda. Né? E a experiência, né, ela muda. Que bacana. Para terminar, Wilson, deixa uma lição, né? Você é um cara que tem uma tarimba incrível, uma história incrível, uma lição seja de empreendedorismo, seja de inovação, talvez mais de inovação, que é um pouco do nosso mote aqui, né? De tudo que você viveu na CBL, quanto que você teve que se abrir, porque eu percebi que você falou que essa mudança cultural começa muito na cabeça dos sócios. Antes de chegar na empresa, tem que começar pelos sócios. Você é um cara desapegado disso. Você podia se apegar à sua história e falar, pô, eu sei muito, eu tô há 3 décadas nesse mercado. Lições assim que te fizeram ser mais permeável para a inovação? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa é entender que nada é de curto prazo, sabe? Assim, você precisa realmente, se você quer ter uma mudança de mindset, se você quer trazer inovação, você precisa fazer um programa. Um programa. E não tem como fazer se você não começar estudando. Não tem como. Não tem como fazer se você não começar participando né, dos núcleos, dos debates, dos hubs. Né? Eu acho que você tem que... Não tem como. Não tem como se você vai fazer inovação sozinho e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. É estudar e participar, colaborar e entender isso. Se envolver para entender. Lição, beleza. E que não é uma coisa de curto prazo. Precisa, assim, a inovação precisa de investimento ou de trabalho. Então, se você quer colaborar, você tem que ter uma coisa ou outra, assim, achar que ou grana ou músculo. Ou grana ou músculo. Assim, só rezar não vai fazer acontecer. Não vai fazer acontecer, entendeu? Isso. Wilson, cara, obrigado pela aula, obrigado pela história inspiradora. Obrigado aí pra você. Pessoal, vocês ouviram direto do homem aqui, uma baita aula de empreendedorismo, de inovação, de inquietude, de curiosidade, de persistência, de desapego. Fiquem ligados, Grow Podcast, estamos no Apple Podcast, estamos no SoundCloud, acompanha aqui. Como é que o pessoal acha para saber mais da CBL, acompanhar as redes sociais, o site? Sim, hoje a CBL está em todas as redes sociais. O site é www.lotecbl.com.br. Boa. E o Base 27. Então, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.